Fala bruxos! Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Diariamente eu estou deixando vídeos aqui falando sobre a movimentação do Bitcoin, do S&P 500, do Ethereum e de diversas outras altcoins que você pode aproveitar para montar suas oportunidades de trade e saber quais os patamares de preço mais relevantes dentro dessa movimentação de preço. Então, iniciando a nossa análise do dia, vamos focar primeiro aqui no S&P 500. S&P 500 continua em tendência de baixa aqui no tempo gráfico diário, né? Formamos aqui um topo descendente, pivotamos para baixo e agora estamos perdendo fundos de novo, fundos importantes e nos aproximando aqui do fundo semanal, tá? Então, agora fica uma situação bem complicada porque a força compradora ela pode querer, né? Pode querer proteger, né, defender este fundo anterior numa estratégia de bottom fishing, porque aqui o risco-retorno da força compradora é extremamente relevante, né? Ela pode montar as suas posições compradas aqui, perder 0,7% e tentar ganhar aqui 7 e alguma coisa por cento, 10%. Então o risco-retorno é bem favorável para a força compradora. Em contrapartida, nós estamos tendo continuidade baixa no tempo gráfico diário, então a maior probabilidade é a pessoa ser estopada nesse tipo de operação, tá? Eu realmente gostaria de ver o S&P segurando este fundo anterior para nós não perdermos de uma vez só e depois virmos retestar este fundo, tá? Então, S&P está bem negativo, provavelmente precificando aí o aumento de juros que nós vamos ter no mercado americano na semana que vem. Então, classifico como um movimento negativo que, inclusive, coloca em xeque realmente a possibilidade de termos aqui uma inversão de tendência no tempo gráfico mensal. Então, se nós observarmos aqui, nós formamos esse topo ascendente, um fundo ascendente, topo descendente e agora estamos tentando perder o fundo formado no tempo gráfico mensal. Isso aqui aumentaria a probabilidade de o Bitcoin seguir pelo mesmo caminho. Ainda temos o mercado cripto um pouco mais saudável, né? E agora olhando aqui para o Bitcoin, nós temos o mercado cripto um pouco mais saudável. A gente ainda tem uma distância razoável aqui do último fundo aqui do nosso tempo gráfico mensal, né? Temos aqui quase 13% ainda do fundo do mensal. E vamos ver o que está acontecendo aqui nível tempo gráfico diário. Vocês se lembram aqui que eu falei, né? Primeiro, lembra aqui que eu falei na nossa última análise que a maior probabilidade para o Bitcoin seria formar um topo descendente e depois pivotar para baixo, né? Formar um pivô de baixa. Por quê? Porque o S&P 500 já tinha formado essa estrutura, né? E sem ter possibilidades de retorno, tendo continuidade de baixa. Então, isso traz também todo esse ambiente de risco maior para os mercados de renda variável, e o Bitcoin, como tem demonstrado grande correlação com os mercados internacionais, também não é diferente, não escapa dessa situação. Então nós já tínhamos avisado aqui sobre essa possibilidade do Bitcoin formar este padrão, né, este padrão de inversão de tendência, não, de continuidade de tendência de baixa aqui no tempo gráfico diário, formando um topo descendente e depois pivotando para baixo. Então o Bitcoin agora está perdendo aqui, ó, o último fundo no tempo gráfico diário é exatamente em 38.200 e agora nós estamos em 38. Se bobear pelo tempo gráfico de 4 horas nós já perdemos o fundo, então provavelmente teremos uma continuidade de baixa. Ainda mais julgando por esse candle aqui, que é um candle de engolfo de baixa, extremamente negativo, né? Então, temos aqui um engolfo de baixa, confirmando o pivô de baixa, então provavelmente teremos continuidade de baixa aqui. Também havíamos comentado sobre essa possibilidade de formarmos esse topo descendente, dado que essa região aqui era uma região de trap, né? Uma região de armadilha para os ursos, né? Então tivemos aí vários traders experientes, inclusive, montando aqui suas posições de swing trade, colocando stop automático nesse último fundo, foram estopados e depois tivemos toda essa movimentação de alta e agora realmente seria o stop no pivô de baixa, né? Então tivemos um trap do trap.
Então vejam como essas zonas são extremamente perigosas, um mercado lateral sem movimentos direcionais muito claros de médio prazo. Tá? Então o que eu espero para o Bitcoin no curto prazo agora? Acredito que pelo 4 horas já perdemos aqui o fundo anterior, então vamos ter uma continuidade baixa, fechando o diário com esse candle aqui de engolfo de baixo, perdendo o fundo anterior, teremos mais continuidade baixa, então podemos ter mais um candle vermelho ontem, um candle vermelho amanhã, seguindo aqui o que o S&P já está formando, tá? Bitcoin segue, como eu comentei, segue um pouco mais saudável, né? Porque a gente ainda está formando um fundo ascendente no tempo gráfico semanal, né? O S&P já está praticamente perdendo o fundo, o Bitcoin ainda está formando esse fundo ascendente. Então, isso aqui aumenta a probabilidade de depois nós formarmos um topo descendente e pivotarmos para baixo também. Então, na minha visão, aumenta bastante a probabilidade de termos um bear market, né, de termos uma inversão de tendência no tempo gráfico mensal e nós não tem como nós adivinharmos o que vai acontecer, tem como nós mapearmos os cenários e classificarmos eles de acordo com as suas probabilidades, tá? Então, hoje para mim, o cenário de bear market se torna um pouco mais real, mas nós temos aí esses patamares de preço de confirmação. Confirmando aqui essa tendência de baixa no tempo gráfico mensal, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de abrir uma posição de short, exatamente aqui quando o Bitcoin for perder esse fundo no tempo gráfico mensal, para aproveitar o que Down fala de uma onda de pânico, né? Quando nós temos uma tendência de baixa, Down diz que este primeiro movimento é um movimento de realização. Então aqui nós temos a realização de lucro, depois nós temos um pânico, depois nós temos uma desaceleração, tá? E aí junto com essa desaceleração vai vir uma acumulação para um próximo período de alta. Então o que eu quero observar aqui? Não montei posições de hold aqui, todo mundo lá no meu grupo estava ciente de que esse fundo aqui não era um fundo que representava bom risco, retorno para a gente montar posições de hold. Então, nós não montamos posições de hold neste fundo, montamos nesse, surfamos, realizamos lucro parcial aqui próximo dos 63. E agora, não montamos nesse fundo aqui. E agora o que eu estou esperando é fazer um short aqui, né, na modalidade COIM para aumentarmos nossa quantidade de moedas. Depois que nós tivermos aqui sinais de desaceleração e acumulação, vou começar a montar minhas posições de hold, né, em alguns projetos que eu acho que são bem promissores, que têm uma usabilidade muito grande e que têm perspectiva de ser deflacionário. Estou muito de olho em Ethereum, gostaria muito de pesar a mão em Ethereum, um dos projetos que eu estou mais de olho com toda essa atualização na rede do Ethereum que está por vir. Tem uma atualização agora que se chama de Demerge, em que o Ethereum vai tornar toda a sua rede vai ser Proof of Stake, então nós vamos ter mais Ethereums em stake e consequentemente provavelmente nós teremos vários dias do ano em que Ethereum será deflacionário. E por ter essa característica de deflação, tende a pressionar os preços também. Então, um fundamento muito importante. Depois, a Ethereum vai ter uma outra atualização que se chama de shardings. Nessa atualização de shardings, em que ele vai descompartimentar algumas transações, ele vai aumentar a escalabilidade da sua rede. Então, estou muito de olho e gostaria muito de acumular Ethereum muito mais do que Bitcoin agora neste bear market. Então, se tivermos um bear market, será assim que eu vou me comportar. Eu já passei para vocês os patamares de preços mais relevantes para a gente acompanhar. Agora, de olho no S&P, de olho no Bitcoin, não façam nada por agora, esperem as confirmações de preço, porque como diz Down, né, para você ter uma confirmação da a tendência ela se mantém até que ela tenha sinais claros de inversão de tendência. Então, para que nós tenhamos sinais claros de inversão de tendência, a gente precisa formar um topo descendente e depois perder o fundo anterior. Não perdendo o fundo anterior, nós não temos essa clareza da inversão de tendência, tá? Para finalizar, existe uma frase, né, nos mercados americanos que eles falam o seguinte: The trend is your friend until the end when it bends.
que diz o seguinte: a tendência é sua amiga até o dia em que ela joga contra você, até o dia que ela inverte, tá? Então, uma tendência no tempo gráfico mensal não é nada bom de ser pega para nas suas posições de swing trade, podem te dar um negativo muito forte, tá? Da mesma forma, estou esperando essa continuidade de baixo para a gente conseguir surfar essa próxima onda de impulso num short COEM e depois começar a acumular bons projetos. Beleza? Então, essa foi a minha análise de hoje. Espero que todos tenham gostado, espero que eu esteja ajudando vocês a gerenciar o capital de vocês e que vocês estejam aprendendo muito análise técnica comigo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, considere deixar o like aí para ajudar o nosso canal na divulgação, beleza? Boa noite a todos, aqui é A2.